Voltamos com o assunto que domina completamente o país, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a raiz de todos os nossos problemas. O ex-ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, afirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro questionou se poderia contestar a eleição de 2022. Bianco falou como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação penal que apura suposta trama golpista. Ele foi questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre uma reunião realizada após o segundo turno das eleições para contestar o resultado das urnas. Meu querido Felipe Monteiro, consultar o advogado-geral da União se teria que buscar alguma nulidade junto ao judiciário para contestar as eleições é o mesmo que dar um golpe? Como você interpreta este depoimento? Com normalidade, Capês. Eu acho que é uma conversa normal, né? A gente sabia que o Bolsonaro não queria respeitar o resultado das urnas e perguntou para o seu advogado-geral da União: tem como eu contestar o resultado das urnas? Ele falou: não, óbvio que isso não é golpe. Isso foi uma consulta que ele fez com o advogado-geral da União. Agora, essa prova, no modo de ver, ela não corrobora todo o plexo probatório em favor do Bolsonaro. Pelo contrário, pode junto com outras situações que a PGR indicou, né, porque o Geral da República indicou, que foi atos concatenados desde 2020, colocando em xeque o sistema eleitoral no Brasil, reunião com o embaixador, falando durante o processo eleitoral que talvez não fosse respeitar dando a entender, não falando diretamente, dando a entender que não ia respeitar o resultado das eleições, a não ser que agisse nas 4 linhas da Constituição Federal. Ou seja, isso só demonstra, em modo de ver, que a concatenação dos fatos apresentados pela Procuradoria da República aponta que o Bolsonaro, depois das eleições, perguntou para o seu advogado-geral se tinha como questionar o resultado das urnas. Claro, se ele pegou essa informação e não fez nada, não dá para falar que é golpe isso, né? Mas é mais uma demonstração de que o Bolsonaro queria arrumar alguma artimanha para não respeitar o resultado das urnas. Ou de que ele entendeu que foi um processo disfuncional, ou seja, que não houve uma imparcialidade no arbitramento dessas eleições. Aí ele fez uma consulta jurídica. Agora, meu querido, vou começar com o João Belutti, depois ouvir o Túlio Naza. Ô, João, quando você vê a acusação ter que montar micropeças para tentar formar um todo de uma acusação, isso não mostra uma certa fragilidade do contexto probatório, das provas? Quando tem aquela prova ali, pum, você vai direto nela. Agora você começa, sonda daqui, vamos lá da carteirinha de vacinação ao sono da baleia Jubarte, depois vem os presentes que não podia, agora pode, aí vem a questão da narrativa do golpe e são várias peças de quebra-cabeça, mosaicos que vão sendo montados. Como é que você vê isso? Uma pessoa que está olhando de fora tudo isso e você que é advogado também. Pois é, Capês, ficam só aquelas dezenas, centenas de pontas soltas que tem nessa história do golpe, que seria o golpe de Estado mais mal planejado da história, com a menor quantidade de armas da história e talvez com a maior quantidade de bíblias e algodão doce, né? Já que havia um vendedor ali transitando entre os supostos golpistas que iriam tomar o poder num domingo sem expediente. De toda maneira, esse depoimento não vejo nada de que reforça a tal da teoria que vem sendo tratada do golpe, da tentativa de golpe de Estado contra o Bolsonaro. Seria uma mera consulta à Advocacia Geral da União. Lembrando que, como você até mencionou na pergunta, na colocação, Capês, o que a argumentação do Bolsonaro e dos seus apoiadores naquele momento era um descalibramento das instituições durante o pleito, durante a situação do pleito eleitoral. Era esse o argumento. Agora, após o resultado pelo TSE, realmente ficaria muito difícil. Qualquer atuação teria que ter sido antes, por parte do Bolsonaro e do seu entorno ali. Agora, de todo modo, é possível questionar politicamente a atuação do Bolsonaro após o resultado, que ele ficou em silêncio, enfim, depois saiu lá de avião sem falar nada do Brasil. Isso é questionável do ponto de vista político, não jurídico. Ali não tem efeito jurídico nenhum. Ele estava, enfim, abalado, como quer que queira. Eu também não acho que foi o cenário ideal ele ficar em silêncio, deveria ter falado alguma coisa. Pelo menos desmobilizar as pessoas que lá estavam acampadas, que muita gente na época falou que aquilo não teria efeito algum, e como de fato não teve, e que alguma hora elas seriam usadas, né? Acabaria ocorrendo alguma situação que ficaria ruim para elas, como de fato ocorreu. Agora vejo que vão ter mais depoimentos, cada hora vai sair uma questãozinha dessa.
o Bolsonaro foi até ali a impressora onde poderia ter uma potencial minuta de um talvez golpe de Estado. Então, cada hora vai ficando uma coisa mais aberta, então a trama do golpe de Estado está colocada e imagino que ela vai avançar no Supremo Tribunal Federal, não que ela esteja correta do ponto de vista jurídico. Exato. E a minuta do golpe, que é o rascunho de um decreto de estado de sítio. Queria ouvir você, Túlio Nasa. Olha, Capês, o Felipe falou muito bem aqui, sintetizou muito bem o que de fato acontece nesse quebra-cabeças. O que eu queria destacar e complementar, para a nossa audiência entender, é que não existe crime pela mera cogitação. Tá? O que é isso? O que é a cogitação? Imagina você passando num farol verde, vem um carro no farol vermelho e pega e bate no seu veículo. Você acabou de comprar o veículo com tanto esforço, você é tomado por raiva naquele momento e fala alto, eu vou matar esse sujeito. Mas você fica no campo da cogitação, você não sai do carro e efetivamente comete um ato violento contra aquele sujeito. Se você de fato saísse e matasse o sujeito, você responderia por homicídio. Se você saísse do carro, tentasse matar e não conseguisse, por qualquer motivo, o sujeito escapou, você não tinha uma arma adequada, você pode responder por tentativa de homicídio. Agora, se você ficou no campo da cogitação, você não responde. Então, a diferença nesse caso todo, aí jurídica, né, que a audiência quer saber, é a seguinte: o Bolsonaro ficou no campo da cogitação ou ele foi para a tentativa? E aí o elo para saber se há ou não tentativa, pelo tipo penal, pelo artigo da lei, é a tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. Então precisa não meramente o Bolsonaro cogitar, olha, chama o sujeito e fala assim, essa minuta aqui, ela é legal ou não é? O sujeito fala, olha, é melhor você parar por aí, Bolsonaro. Ele para por aí. Ele chama o AGU e fala, AGU, é possível contestar juridicamente o resultado das urnas? E o AGU fala, não é possível, tá tudo certo. E ele para por aí. Isso não é tentativa, isso fica no campo da cogitação. A tentativa seria se o Bolsonaro tivesse ligado a um ato violento no 8 de janeiro. É por isso que o Supremo, a acusação toda, quer fazer essa ligação com o 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro é um crime impossível. Por quê? Porque era um domingo, não tinha autoridade ali pública para ser deposta. Como é que alguém vai tentar um golpe, um ministro de Estado, presidente da República, generais vão tentar um golpe de forma violenta se a pessoa destinatária daquele golpe, que tem que ser deposta violentamente, não estava lá? Então, o Leandro realmente sintetizou bem o caso aí. Sem contar que o comando das Forças Armadas já estava escolhido e subordinado ao presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E que, como você disse, não havia ali funcionários no prédio, nada disso. Agora, me surpreendeu, Ellen, o fato da facilidade com que as pessoas tinham de se manifestar terem conseguido galgar e entrar nos prédios públicos, que é evidente que as pessoas vão se manifestar, aquela turba, aquela histeria coletiva. Você sabe que é difícil controlar as ações de multidão em tumulto. E se tivesse um escudo protetor, não teria acontecido. Eu achei estranho, porque nós discutimos ontem aqui, a ABIN e o Gabinete de Segurança Institucional tinham todas as informações de que haveria uma grande manifestação e ninguém tomou providência. Queria que se fizesse uma análise geral desse processo. Bom, eu não corroboro com a ideia de que a ABIN, ali já recém-empossada, teria sido leniente para deixar que essas pessoas invadissem ali a sede dos três poderes e, com isso, reforçar a tal da narrativa de golpe. Até porque não me parece que é uma narrativa de golpe, me parece que houve ali uma minuta de golpe, houve ali pessoas importantes das Forças Armadas tramando, de fato, questões envolvendo um golpe. Então, não me parece que nós estamos falando de uma narrativa, de forma alguma. O que me parece que aí sim tem que ser levado em consideração é o quanto você consegue ou não imputar individualmente a cada uma das pessoas que estavam ali envolvidas nesta ação. Por exemplo, esse depoimento do Bianco estava ali como uma testemunha de defesa, né? E como testemunha de defesa, o que ele fala, inclusive, é favorável ao Bolsonaro, porque ele diz que o Bolsonaro consulta ele e que depois, quando ele diz que não é possível, parece que o Bolsonaro, ok, né? Entendi que não é possível. Então, a aspas não é exatamente o que ele diz, o resto do depoimento não vai nessa linha, vai na linha de que ele havia consultado e quando viu que não tinha o que fazer, ficou na dele e não levou nada adiante. Então, o que eu realmente não consigo corroborar, e acho que é um excesso de teoria da conspiração, você dizer que havia uma ABIN, que havia toda uma inteligência do governo recém-eleito, uma semana empossado ali, que foi leniente para permitir aquela invasão. O que eu vi, e eu estava no ar desde o primeiro momento que aquilo aconteceu, porque foi um domingo assim, muito marcante,
Eu estava com a TV ligada, eu estava no ar, acompanhando todas as TVs ali, e o que eu vi, sim, por exemplo, a polícia do DF sendo bastante conivente e não fazendo nenhum tipo de resistência. Já participei de várias manifestações, não vi esse tipo de ação da polícia. Agora, era muita gente, era menos polícia. Não sei como eles poderiam ter agido de forma diferente, se podia ter havido alguma ação de forma diferente. Isso era o que dava para se ver nas imagens. Eu não estava lá, não sou testemunha desse momento. O que eu só acredito de fato é que há excesso de ações nesse processo que mostram uma intenção clara de golpe. Como que a Polícia Federal, a AGU, vão conseguir atribuir as responsabilidades individuais de cada um, é o que a gente precisa ver agora. Agora, tem ponto que o Capelli gosta de falar, a Sabine, né? A BIM fez um relatório falando que ia ter uma grande manifestação. Uma coisa é uma grande manifestação, outra coisa é invadir prédio público, depredar patrimônio público. São coisas completamente diferentes. Se eu receber, se fosse Presidente da República, vai ter uma grande manifestação, eu falo, grande manifestação, não tem nada demais de manifestação. Se for pacífica, pode acontecer. E eu espero que seja pacífica. Agora, você achar que a grande manifestação significava, naquele momento, você depredar prédios públicos, invadir o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, para mim é um abismo, assim, muito grande. E em relação, só um ponto só principal, que eu acho que pode colocar, que o Túlio colocou aqui, entre conjecturação e execução, claro, né? O nosso Código Penal, o nosso direito, não criminaliza a conjecturação, mas a linha é tênue. Por exemplo, fazia parte do golpe monitorar autoridades públicas. O fato de ter tido monitoramento da atividade pública, a execução ou conjecturação? Algumas pessoas falam assim, isso aqui é execução. Se o planejamento era monitorar e teve monitoramento, logo é execução, não é? Se fizeram uma reunião com o comando da Força Militar e falou assim, está comigo no golpe? E o cara fala, não, o golpe parou por conta exclusiva de outra pessoa ou porque ele estava conjecturando naquele momento. Ou seja, a linha realmente é tênue, né? A gente não sabe também como é que foi essa reunião de fato, mas a linha não é tão simples assim falar que ficou na conjecturação. Há dos dois lados, mas que o crime é tão grave, Estado Democrático de Direito, abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, que, no modo de ver, tem que ter uma pena definitiva e clara para poder condenar alguém nesse item. Muito bem. Bom, quem trabalha com segurança pública nunca espera, se previne. Se você tem informações que vai ter uma grande manifestação, e se essa manifestação pode chegar até áreas de segurança nacional, são as forças federais que têm o dever de proteger aquela área. E não foi feito, e eu pergunto, por que não foi feito se havia informação prévia? Com relação à punição, tem que punir sim, mas primeiro precisa apurar. E um crime precisa começar a ser executado. Antes disso, ele não pode ser punido porque ele não existe.